Eu ponho óculos no enxergo, tiro o óculos no enxergo, para sempre fiz igreja. Só misericórdia. Amém? A ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. O 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas os outros discípulos correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixou-se e viu no chão os lençóis, todavia não entrou. O 6. Chegou, pois, Simão e Pedro, que seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. O 7. E que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Amém, igreja? Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. A intensidade dessa palavra, irmãos, é uma coisa muito grande. E o Senhor vem falando no meu coração no livro de João. João é o discípulo do amor, amém? E hoje eu meditando a palavra do Senhor, lendo, falando com Deus, e eu comecei a navegar pelo livro de João. E João é um livro muito interessante, igreja, porque João, ele nos ensina realmente sobre o amor de Deus. Por isso que um dos versículos mais pregado no mundo é João 3,16. E eu vi um vídeo esses dias de um jogador que a mãe dele, grávida, eu acho que alguns podem ter visto já. Ele é um jogador famoso de futebol americano. E quando a mãe dele estava grávida, os médicos falaram que a criança ia morrer ou ia nascer doente. E a mãe falou: não, meu filho vai nascer e ele vai se chamar, o nome dele eu não lembro, Timóteo, alguma coisa assim, e ele vai amar o nome do Senhor. Ele demorou, essa criança nasceu, ele foi contra o que os médicos falaram, ele foi um milagre, e o menino cresceu na presença do Senhor. E quando ele estava muito famoso jogando futebol americano, num jogo da liga, ele colocou aqui 3,16. 3,16. E ele ganhou. E o versículo foi pregado para todo o universo. Porém, a televisão, a mídia e o futebol impediu dele colocar de novo. Proibiu ele de colocar. E quando foi para outra final, ele não colocou nada no rosto. Mas quando acabou o jogo, estava lá. É o 3,16 de João, do jogo dele. Era exatamente a numeração dos versículos de jardas que ele tinha jogado. E novamente o versículo João 3,16 apareceu. Mas não pelo homem, por Deus. Então, igreja, não adianta a gente fugir dos planos do Senhor para a nossa vida. E quando eu li o livro de João, nessa tarde, Deus falou no meu coração. João, ele começa no capítulo 1
da água em vinho. No capítulo 3, um novo nascimento de Nicodemos. E o 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E quando chega no capítulo 4 de João, Jesus vai para Samaria e tem a mulher samaritana. No capítulo 5, o paralítico de Betesda. Um homem há 38 anos esperando um milagre. E o Senhor falava comigo nessa tarde: há quanto tempo você está esperando um milagre? Ele esperou 38 anos. Calma, você só está com 27. Vai dar certo. Vai dar certo, igreja. Nós precisamos crer que há algo maior do que nós, que há algo melhor, que há algo sobrenatural. Somos rodeados pelo poder do Senhor. Amém? No capítulo 6, a multiplicação dos pães. No capítulo 7, a falta de fé dos irmãos. Quando eu li esse pedacinho, eu falei: é verdade. Tem hora que falta fé, igreja. Pensa que eles estavam vendo todos os milagres, mas para eles faltou fé. Imagina para nós. Por isso que nós precisamos vigiar e orar. Aquele que está em pé, ore para que não caia. Porque é difícil, igreja. Às vezes, não, eu sou tal, nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada. Deus escreve, serve por linha certa, não é por linha torta, não, igreja. Nós não entendemos o trabalho de Deus, mas Ele trabalha. Ele não está vacilando, não. Só aquieta o coração, espera em Deus, confia nele, que tudo vai acontecer. Segundo, aprendi com o pastor Fábio: o que não vem por vontade de Deus vem por permissão. Né, pastor Fábio? Amém? Então, no capítulo 7, a falta de fé dos irmãos. Talvez essa noite, se você está precisando de fé, eu quero dizer para você: o autor da fé está aqui nessa noite. O autor da fé se encontra nesse lugar, irmão Deus. Já senti a presença de Deus durante o louvor. E assim como a irmã ministrou, quando a gente tem chamado, não adianta às vezes a gente querer fugir. Porque Deus faz igual Jonas. Deus nos permite passar pela prova, mas nós vamos estar com Ele. No capítulo 8 de João, falamos sobre a mulher adulta, o adultério. Então a igreja veio passando por várias coisas. Porque aquele pessoal junto com Jesus já era a igreja. Porque a igreja não é um templo. Às vezes nós não entendemos isso. A igreja somos nós. Nós damos culto no templo. Mas você é a igreja. Eu sou a igreja. O pastor, a pastora é a igreja. Amém. Tanto é que o Senhor foi preparar morada para nós. E que nós somos o povo lavado e remido. Precisamos estar aqui cultuando a Deus, claro. Mas nós somos igreja onde nós estivermos. Nós somos igreja na nossa casa, nós somos igreja no nosso trabalho, nós somos igreja na escola. Nós somos a extensão da palavra de Deus. Então nós precisamos entender isso. No capítulo 9, a cura do cego. Aí vem o capítulo 10, o bom pastor. Amém. Glória.
Jesus é o pastor dos pastores, aquele que dá a vida pela ovelha, que deixa as 99 para ir atrás daquela que se desgarrou. Igreja, Jesus é o bom pastor. Amém? Aí no capítulo 11, a morte de Lázaro e a ressurreição. No 13, Jesus lava os pés dos discípulos. No capítulo 14, Jesus encoraja os discípulos. Jesus encoraja os discípulos, igreja. Olha a humildade do nosso mestre. Ele encorajou os discípulos. Já estava difícil, igreja. Naquela época, já estava difícil. Mas o Senhor encoraja eles no capítulo 14. E ainda Jesus fala no capítulo 14:6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. No capítulo 15, a videira verdadeira. No capítulo 17, Jesus ora por si mesmo. Vocês estão assimilando o que aconteceu nesse livro, igreja? Por isso que fala que antes da gente ajudar alguém, a gente precisa estar bem. Não adianta eu, um cego, e a outro cego. Nós precisamos nos curar, nos limpar, nos sarar. E a irmã disse, passou por todas essas provas, o Senhor está ajudando você a ser limpa, a ser curada. Não que você estava afastado do Senhor. Mas Deus está te cuidando, te tratando para chegar até esse momento, te fortalecendo em meio às guerras, em meio à luta, assim como cada um de nós. No 18, Jesus é preso. No 17, ele dá uma força para os discípulos. No 18, ele já orou por ele mesmo, porque a luta já estava grande. Aí, no 19, ele é preso. E qual é o pecado de Jesus, igreja? O cordeiro imaculado, que era alvo mais que a neve, transparente, não tinha pecado, não achava o pecado nele. Então, prenderam. E teve tudo aquele julgamento que a gente sabe a história. E ainda assim, o povo escolheu o outro lado. Mas aí nós chegamos na mensagem, o capítulo 20. No 18, Jesus é preso. No 19, Jesus é humilhado e morto e sepultado. E aí chegamos no capítulo 20. Que é onde a gente lê. O Senhor falou muito ao meu coração sobre esse capítulo. Com aquele hino que os irmãos fizeram a peça. Gente, Maria, ela passou por tudo isso, ela estava vendo tudo. Porque desde que o irmão dela morreu, voltou, foi ressuscitado, tudo, sofreu junto. O pessoal não estava junto, estava sofrendo junto. E o Senhor levava no meu coração o ministério, igreja. Às vezes a gente vê o pastor sofrer, vê a igreja sofrer, e às vezes Deus nos leva a outros lugares para ver o que Ele é capaz de fazer. Ele manda a história. Nós às vezes estamos levando em algo, mas
Igreja, o Espírito está pronto, mas a carne é. E esse é o problema, igreja. Num dia nós se sente um super-herói, no outro dia, não quero mais. Amém. E aí, no capítulo 20, fala que Maria Madalena, de madrugada, escuro, acredito que ela estava na casa dela. Glória a Deus. E ela falou assim: não é possível. Eu vou lá, vou orar diante do túmulo de Jesus. E quando ela chega lá, o túmulo estava aberto. E ela desesperada. Fala: pô, roubaram o corpo de Jesus? Você sabe, igreja, que eu ministrando essa palavra nessa tarde, o Senhor falou no meu coração que muitas vezes não somos Maria Madalena. Nós só enxergamos Jesus morto. Nós não enxergamos Jesus ressuscitado. Nós não entendemos que Ele ressuscitou. Glória a Deus. E muitas das vezes nós até entendemos, mas agimos como Ele não tivesse ressuscitado. Glória a Deus. E às vezes Ele está perto de nós. E olha o segredo que fala aqui nessa palavra, que ela chegou ali, ela começou a buscar. E ela disse, chamou um discípulo e falou: roubaram o corpo de Jesus. Ele foi, a Bíblia fala que ele olhou para o túmulo e viu que o corpo não estava lá, mas ele não entrou. Amém. Olhou de fora. E é um mistério tão grande nos lenços. Eu vi certa vez uma pregação sobre esses lenços que estavam envolvidos no corpo de Jesus. Glória a Deus. Porque quando nós lemos aqui, fala aqui, ó. O verso 6 fala aqui: chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, então o sepulcro, e viu no chão os lençóis. E o lenço que tinha sido posto à sua cabeça não estava como os outros lenços. Há um mistério nessa igreja. Por quê? Porque o que estava cobrindo o corpo estava ali no chão, mas o que estava na cabeça estava na parte, criando pendurado em algum lugar. Por quê? Porque os lenços foi tirado a hora que Jesus levantou e ressuscitou, mas o lenço que estava no rosto, Ele mesmo tirou e colocou à parte. E é isso que Deus faz para nós, igreja. Tem coisas que é só você que pode tirar. Ainda que Jesus ressuscite o seu sonho, ainda que Jesus está falando para você o que vai fazer, se você não tirar essa venda, esse lenço que ainda está te amarrando, matando o seu sonho às vezes de tanto tempo, você mesmo precisa tirar, a igreja. E é um mistério tão grande de Deus nisso. E a Bíblia fala que Maria saindo dali, ela viu o jardineiro. E ela pergunta para ele. No capítulo 20, 10, fala assim: tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando, fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. 2 anjos, igreja. Ela viu 2 anjos ali no céu. Glória a Deus. E vem dos anjos, os anjos perguntam para elas: por que choras, mulher?
E ela fala, porque levaram meu Senhor. Ela ainda não tinha percebido a ressurreição. Ainda que Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar. Muitas das vezes somos nós, igreja. Tantas vezes Jesus fala que vai fazer. E às vezes já está acontecendo e nós não enxergamos. Às vezes ainda estamos com a veia nos olhos, não estamos enxergando que Deus vai fazer. Deus vai tomar conta da sua família. Deus vai tomar conta de você. Deus vai tomar conta da sua saúde. Ainda que a situação pareça contrária. Nós precisamos entender isso. E quando chega aqui, no verso 13, que o anjo pergunta por que ela estava chorando, no 14 ele fala assim: e dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Ela confundiu Jesus com o jardineiro. E ela disse, e ele disse para ela: mulher, por que choras? Quem buscais? Jesus perguntou a ela o mesmo que os anjos tinham perguntado. Olha a intensidade desse Deus. E o Senhor pergunta para nós, muitas das vezes, por que nós estamos chorando? Por que nós estamos desesperados? Quem nós estamos buscando? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você busca realmente aquele que não dorme, igreja, creia, a vitória está chegando. Está mais perto do que você imagina. Porque nada é à toa, nada é em vão. Há um propósito debaixo do céu para cada circunstância, para cada propósito, igreja. No 16, ele fala assim, no 20:16, fala, disse que Jesus, Maria, e ela voltando-se lhe disse, Rabone, que quer dizer mestre. Glória a Deus. E ela entendeu que Jesus ressuscitou. Que Jesus cumpriu a palavra. A palavra que foi dada a ela, Jesus cumpriu. E a palavra que foi dita a mim e a você, Jesus vai cumprir, igreja. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agimos às vezes como inconsequentes, não entendendo e deixando o inimigo frustrar o que Deus falou. Às vezes o cansaço, desânimo, a correria, né, pastor? Diz que na NASA, igreja, a NASA aqui, sabe o que é a NASA? Onde faz foguete, os astronautas, os homens, os homens acho que mais inteligentes do mundo, se situa naquele lugar. Diz que quando você entra lá, está desenhado bem grande assim, uma abelha. Vocês já olharam para uma abelha? O corpo dela é bem maior do que a asa. E diz que lá embaixo tem uma frase que pelo ser humano, aquela aerodinâmica que eles falam jamais poderia acontecer. Pelo ser humano, jamais uma abelha voaria. Nunca uma abelha voaria. Mas por Deus, o corpo da abelha é bem maior do que a asa é pequenininha. E as abelhas voam. O que eu estou querendo dizer com isso, igreja? Quantas das vezes ouvimos palavras negativas, palavras de derrota, palavras que vêm a nos afastar do Senhor Jesus, aquele que disse que ia ressuscitar e ressuscitou.
deixe o desânimo tomar conta. Pensamentos negativos. Não procure entre os mortos aquele que ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Creia, igreja. Glória a Deus. Creia de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Eu vi um testemunho essa semana atrás dele com meu esposo. O pastor tinha um restaurante. E no restaurante, todo dia, ia um pessoal pedir comida para ele. Os moradores de rua. Todo dia ia lá pedir comida para ele. E ele pegava, falava para o pessoal entrar. Eram uns 3, mais ou menos. Aí orava antes com eles e dava o almoço para eles. E certo dia, um deles falou assim: ah, pastor, por que você dá comida para nós? Aí ele falou: olha, porque você precisa comer. Eu acho que a menina, ele fala bem desse jeito: olha, você precisa comer. Aí ele fala: é nada, pastor, você quer que a gente vá na sua igreja? Aí o pastor falou: não, eu te dou comida por quê? Eu te dou comida. Aí ele olhou para o pastor e falou: mas e se eu falar para você, arrancou um pingo de cocaína do bolso? Falou: e se eu falar para você que eu vou sair daqui e vou usar esse pingo de cocaína? Aí ele falou: tudo bem. Ele foi, assim ele fez. No outro dia ele voltou, falando assim: hoje ele não dá comida. O pastor pegou, mandou ele entrar, orou com ele e deu comida para ele. Aí ele olhou para o pastor e falou: mas pastor, eu falei para o senhor ontem que eu ia sair daqui, que eu ia usar droga, e você vai me dar comida de novo? Ele falou: eu vou. Mas por quê? Eu não vou me converter, eu não quero. A minha vida não está sendo transformada. Não tem a vida de ninguém aqui sendo transformada. E você vai me dar comida do mesmo jeito? Aí o pastor olhou para ele e falou assim: aí que você se engana. Tem vidas aqui sendo transformadas. Se não é a sua, é a minha. Quando eu te dou comida, eu lembro de onde eu saí e nunca mais eu quero voltar. Diz que naquilo aquele homem saiu de cabeça baixa. Passou-se um tempo, aquele homem se converteu. Aquele homem disse que nunca iria se converter, que não iria. Então, igreja, quando o pastor prega para nós, às vezes você acha que não está sendo transformada a vida de ninguém. Está sendo. A dele, a minha. Nessa vez o Senhor falou com ninguém aqui comigo, ele falou. Então nós precisamos sempre acreditar que a transformação do Senhor ela é viva, ela é eficaz. A palavra do Senhor fala que ela é viva, ela é eficaz, ela é como espada de 2 gumes. Glória a Deus. Então nós precisamos entender isso, igreja. Que há algo maior, há um bem maior para nós buscarmos. Como diz Paulo, né? Sem ter fartura, mas sem ter necessidade. Sem ser abatido, mas sem estar bem. Desde que seja tudo perante o Senhor. Amém. Glória. Os amigos do Josué dormiram lá em casa e ficaram lá hoje a tarde inteira. À tarde eu fiz um bolo para eles, aí eu dormi. Fiquei com eles lá. E era 5 horas. Eu falei assim: vou descansar um pouquinho também, que é uma hora. No que eu deitei na cama, senti uma dor aqui na perna. Uma dor. E quem tinha essa dor direta era o William. Uma dor bem do lado que ele tem. Falei: nossa, nego, que dor boa que você tá repreendido em nome de Jesus. Aí eu tomei banho, passei uma pomada. Graças a Deus, igreja, a dor sumiu. Ah, não foi a pomada? Junto com Deus. Sem ele, não tem como. Porque o Senhor lança dor, o Senhor lança
Ele deixa as coisas acontecer para ver a sua fé. Na verdade, não é o Senhor que lança. As circunstâncias, as lutas, as guerras, as realizações, as tribulações. Agora, Jesus ele foi morto, mas ele sabia que ele ia ressuscitar. E assim como esse versículo fala em João 20, que Maria Madalena não encontrou ele, o Senhor no coração da igreja. Ele sabia. Vamos buscar aquele que ressuscitou. Amém. Talvez nós pegamos por buscar achando um Deus que está morto. E Deus não está morto. Eu vou pedir para colocar um louvor. Eu gostaria que ele se colocasse de pé, nós vamos orar. Nós vamos buscar o Senhor. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Talvez eu fale muito rápido, não sei. Mas o Senhor sabe todas essas coisas. Nós vamos orar. Nós vamos buscar. Deixa eu falar com você, igreja. Glória a Deus. Entre. Se coloque no lugar de Maria Madalena nessa noite. Feche seus olhos, igreja.
que você sentou por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Sempre saber como agir. Pode dizer. Sempre saber como falar. Amém. Porque às vezes somos traídos pelas nossas próprias palavras, traídos pelos nossos próprios pensamentos. Amém? Glória a Deus. Aconteceu algo lá no meu trabalho na sexta-feira passada. Eu fui trabalhar normal e no domingo eu ia para as mensagens lá em Tchau. Eu fui trabalhar normal na sexta do sábado e aquela semana estava em consagração para a palavra. Eu entrei no trabalho normal, passei a carga, eu entrei no setor normal, eu entrei no setor. Eu dei um passo, na hora que eu dei um passo. Na hora que eu fui mexer, eu dei um grito tão grande que me deu algo que eu nunca dei na minha vida, uma dor tão grande que eu não conseguia me mexer. Foi uma pontada assim de fora a fora. Eu senti um impacto, um levante muito grande. Mas é assim na nossa vida, igreja. Mas eu já sabia que ia vir um levante. Amém. O Senhor já tinha preparado. A dor foi tão grande, igreja, que eu gritei. A menina da segurança, ela estava lá longe, não daquela banheira, ela ia morrer, não estava sendo mal. E foi dois gritos, porque veio, aí voltou e voltou. E era uma dor estranha, uma dor que me paralisou. Tipo, você ficar, erguer o pé e não conseguir. Mas foi coisa que eu senti instantes. E eu refleti. Amém. Eu não aceito. Amém. Eu não aceito. Amém. Ainda que os dardos do inimigo venham, mas ele não pega na gente. Amém. Tem que passar. E assim passou. Eu consegui estar lá naquele falso nome. Assim como hoje estou aqui também. E é isso que eu quero dizer, igreja. Não desanime. Eu sei que às vezes você olha para o quadro e você vai falar: nossa, mas não é favorável. Mas Deus ele nunca usa o que é favorável. Ele usa o improvável. Às vezes você acha que não vai acontecer, mas Deus trabalha no impossível. Assim como a abelha, né? Talvez o ser humano diz que uma abelha nunca ia voar. Talvez alguém falou para você que nunca vai acontecer algo, mas vai. Porque o Senhor que dá o chão. Amém. Glória a Deus. Provérbios fala isso. Então, igreja, fica essa palavra no seu coração. Convidar o pastor para estar orando por nós, está encerrando. Glória a Deus. Agora essa palavra, amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graças a Deus. Glória a Deus. Quando a gente fala do Deus do impossível, eu recebi várias ameaças, injúrias esses dias. Até falei que fazemos na pastora Valéria no site, eu falei porque eu vou buscar Deus. Então eu fiquei 3 dias em consagração, pedi oração para as pessoas. O pastor Geraldo, na quinta-feira, falei: ora por mim. Dava-se as pessoas tentando me dar um tigre no meu serviço, né? Querendo tirar aquilo que Deus me deu. E várias pessoas, o advogado trabalha comigo, ele faz parte daqueles desbravadores, né? Começaram a orar, quero buscar o Senhor. E a resposta de Deus vinha aqui. E aquela pessoa que se levantou contra mim com injúrias, calúnias, tentando me tirar do meu lugar. Hoje eu acordei com uma mensagem dela no celular assim: Daniel, aconteceu um milagre nos olhos. Aconteceu um milagre nos olhos. Olha aqui, falando que falaram contra ela, se levantaram contra ela. E aí
precisa muito da sua ajuda. Você fica a meu favor? Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Esse é o Deus, como estava um missionário aqui, esse é o Deus que a missionária falou, estava na cabeça. Deus mudou a minha história. Ele muda a sua história constantemente. Basta você clamar, como foi falado aqui, capítulo 20 de João, quando ele ressuscitou, ele veio para mudar a história. Ele ressuscitou para ser a sua mudança. Então, não permita ninguém tentar matá-lo dentro de você. Amém? Porque ele vive e vem para você. Amém? Como a irmã Clarissa disse, entendi, foi pela missa. Senhor, enche. Nós temos uma cultura cheia. Se enche de Deus. Amém? Amém. Quarta-feira teremos um culto aqui, quinta-feira não vamos ter. Congregação. Sexta-feira, às 15 horas aqui. Domingo. Glória a Deus. 9 horas. Domingo, 9 horas. Porque da outra vez eu insisti que o horário aqui deu maior confusão. Até eu depois Amém, igreja? Amém. Mas é bom que você esteja atento aí, porque em qualquer momento pode acontecer o arrebatamento. Amém. Amém. E nós podemos falar assim: nossa, você viu o arrebatamento? Não, eu não quero falar você do arrebatamento. Eu quero estar fazendo parte dele, amém? Glória a Deus, vamos se pôr de pé, vamos orar, porque eu vou te falar de um monte de pessoa que confia na sua oração. Tem um monte de pessoa que fala assim: ora por mim. E você vem e coloca o nome dessa pessoa aqui, e essa pessoa é abençoada. Depois vem os testemunhos que são narrados, contados, aqui no culto ou nos nossos encontros. Estende sua voz para cá. Soberano Deus e Pai maravilhoso, Senhor, neste último domingo do mês de setembro de 2025, nós te entregamos, ó Pai, cada nome de pessoas que pediram ou foi colocado o nome aqui, Senhor. Pessoas que precisam de curas, pessoas que precisam de libertação, pessoas, ó Pai, que precisam na área sentimental, na área financeira, mas estão buscando socorro em Ti, Pai, pois a Tua palavra está escrita: eleva meus olhos para o monte, é de lá vem o meu socorro. Então essas pessoas, ó Pai, estão elevando os olhos até o Senhor, porque é do Senhor que vem o socorro. Abençoa, Senhor, essas pessoas, a qual depositaram a fé, Senhor, em pessoas que aqui estão, pessoas que não estão aqui hoje, para orarmos, para buscarmos a Tua presença, e que haja milhares e milhares de testemunhos, Senhor, a ser contado neste lugar, a ser falado neste lugar. Visite, Papai, aqueles que hoje não puderam estar aqui, bate em encontro aos corações, Papai. Tira toda tristeza, toda mágoa, angústia. Senhor, nos enche do Teu Espírito, Pai. E que a cada dia que nós darmos um passo, Pai, o Senhor esteja ao nosso lado. Pai, nós te agradecemos, porque vencemos, bem dizer, já vencemos mais uma vez, Pai. O novo está para começar nesta semana. E que nós possamos começar ele debaixo da Tua graça, do Seu poder e da Sua autoridade. Visita nossos familiares, Senhor. Visita, Senhor, meus privilégios, que neste momento se encontra do outro lado do oceano, ó Pai. Visita também os oceanos, Senhor. Visita, Senhor, também aquelas pessoas que estão pedindo oração, que não está com o nome colocado aqui, mas está em nossa mente, Pai. Senhor, eu te peço que nós possamos, nessa semana, ter muito para agradecer ao Senhor. E como foi falado pela Tua filha, pastora Valéria aqui, Pai, que nossos pensamentos esteja constantemente buscando as coisas do alto, Pai. Assim nós pedimos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, nós já te agradecemos. E todos aqueles que digam amém, 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 igreja. Louvado seja o Senhor. Porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Amém. Estende suas mãos assim, ó, para o trono da glória, da graça e do poder. Que a bênção de Deus
Deus Pai, Que assim seja. o amor de Deus Filho Que assim e a seja. comunhão do Espírito Santo Que assim seja. seja conosco hoje e para todos sempre. E nós dissemos.